O reino foi uma figura de destaque na política do país, assumindo a presidência em um momento crucial. Sua gestão marcou uma tentativa de impulsionar reformas que poderiam transformar o Brasil. O que exatamente ele planejava? Como suas ideias impactariam a economia e a sociedade? Essas perguntas permanecem sem resposta até hoje, mas um fato chocante é que sua proposta envolvia mudanças profundas, similares às estratégias de um país com histórias de sucesso, como a Rússia. Durante seu mandato, ele apresentou um plano audacioso, propondo uma reforma administrativa radical. Essa estratégia continha elementos de criminalização econômico-financeira, controle de preços e um sistema de autorizações que lembrava os modelos que tentaram modernizar outras nações. A promessa era de fortalecer o país contra influências externas, principalmente dos Estados Unidos, buscando criar uma aliança inédita. Qual seria o verdadeiro motivo por trás dessas ações? Seria proteção, ou uma ambição maior de poder? Um ponto de virada veio quando Kozak, um político próximo do líder, revelou uma estratégia ousada: enfrentar o Partido Antiga Nacionalista, que se opunha às mudanças radicais propostas pelo governo. A intenção? Usar essa batalha política como desculpa para fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional, especialmente contra as pressões dos Estados Unidos. Mas será que eles tinham realmente um plano de paz ou uma manobra agressiva? O que está por trás dessa aliança controversa? Kozak não é uma figura qualquer. Ele tem um passado ligado diretamente ao núcleo de poder de Vladimir Putin, na Rússia. Nos anos 90, atuou em São Petersburgo, trabalhando em estratégias que moldaram seu percurso político. Sua fidelidade ao presidente russo foi evidente, formando alianças com ministros regionais, vice-primeiros ministros e gestores administrativos. Quando Putin assumiu a presidência, Kozak foi uma peça-chave na integração econômica e na administração do sistema de gestão do país. Sua experiência é vasta. Em 2020, liderou uma administração que tentou remodelar toda a estrutura de controle do país, especialmente na Ucrânia. Depois de algumas tentativas frustradas de implementar suas ideias, Kozak se viu em um impasse. As estratégias existentes, que prometiam ser alternativas, mostraram-se incapazes de avançar. Como resultado, o país entrou numa fase de incertezas, com muitas de suas ações sendo questionadas. Cada passo parecia cercado por obstáculos quase intransponíveis, como se estivessem presos a uma teia de interesses conflitantes. Como ele pretende sair dessa enrascada? O que realmente move suas decisões nos bastidores? Hoje, observamos um cenário de complexidade ainda maior. As estruturas de poder alternam entre o tradicional e o inovador, tentando encontrar uma saída para uma crise que parece sem fim. As decisões tomadas há pouco tempo evidenciam que as forças em jogo estão em constante mutação, jogando um jogo de xadrez onde as peças mudam de posição em silêncio. Então, qual será o próximo movimento? Quem realmente está por trás das estratégias que moldam o destino do Brasil e de suas relações internacionais? Tudo indica que estamos apenas no começo de uma história repleta de reviravoltas inesperadas. E uma coisa é certa: os caminhos traçados hoje podem definir o futuro de toda uma nação. O que o próximo capítulo reserva? A resposta está nas mãos daqueles que controlam o jogo. Você já parou para refletir sobre uma história surpreendente que parece saída de um roteiro de filme de espionagem? Uma trama onde líderes de nações tentam manipular o destino de um país, enquanto reviravoltas chocantes mudam tudo de uma hora para outra. Prepare-se para uma narrativa envolvente, cheia de complexidades, conflitos e segredos que podem abalar suas convicções. Você está pronto para desvendar os mistérios que estão por trás das cortinas do poder? Tudo começou com uma presidência que, à primeira vista, parecia inofensiva. Um líder misterioso, envolvido em projetos secretos, tentava remodelar o futuro de uma nação. Mas, por trás das aparências, escondia-se uma arma poderosa, estratégias que poderiam transformar o equilíbrio mundial. Imagine uma operação onde interesses econômicos, manipulações políticas e ameaças silenciosas se entrelaçam em uma teia intrincada, deixando todos à beira da dúvida. Quem realmente controla o futuro dessa terra? E quem são os verdadeiros inimigos disfarçados de aliados? De repente, surge uma figura enigmática,
Kozak, um dos mais influentes aliados do presidente. Sua história remonta aos anos 90, em São Petersburgo, onde alianças começaram a se formar na penumbra. Em um momento decisivo, Kozak precisou agir para garantir seu espaço, mesmo que isso significasse confrontar os maiores poderes mundiais. Sua determinação fez dele uma peça-chave em uma cadeia de ações secretas, que poderiam desencadear uma guerra invisível. Qual será o preço dessa luta desesperada pela hegemonia? E como seus movimentos afetarão o mundo? Mas o mais chocante ainda está por vir. Quando pensávamos que tudo estava sob controle, uma reviravolta inesperada revela que quem parecia ser aliado, na verdade, era um inimigo disfarçado. Uma operação de alta complexidade, com planos que envolvem antigas alianças, manipulação de informações e conspirações que desafiam toda a lógica. Imagine um cenário onde a verdade se confunde com a mentira, onde cada passo pode ser uma armadilha. Você acha que consegue confiar na informação que recebe? Ou estará sendo levado por uma narrativa construída para enganar? E então, numa conclusão dramática, uma descoberta surpreendente revela que tudo o que vimos até agora foi apenas uma peça de um grande jogo. Uma jogada desesperada de um personagem obscuro, cujo objetivo é dominar tudo e todos, usando a tecnologia, o caos e a manipulação de dados. Será que há esperança de destravar esse mistério? Ou estamos condenados a viver numa realidade onde a verdade é uma fração difícil de alcançar? Prepare-se, pois essa história vai muito além do que você imagina, uma verdade que mudará sua visão de mundo para sempre. Você consegue imaginar como diferentes interesses se entrelaçam, formando uma rede quase invisível? Quem realmente decide o rumo de uma nação? E qual será o próximo movimento nesse tabuleiro de xadrez global? Fique atento, porque a resposta pode estar mais perto do que você pensa.